comigo aqui, Ney, tem como mostrar aí as imagens do céu da cidade de Campinas? Como é que tá o céu aqui em Campinas, viu? Hoje eu tive notícia até de garoa em São Paulo, na capital, mas aqui em Campinas o sol brilhou durante todo o dia, né? Aliás, continua assim, sol com algumas nuvens, né? Os termômetros até que estão, de uma certa maneira, numa temperatura agradável, na casa dos 26, 25 graus, tá aí, ó, 25 graus de temperatura, umidade na casa dos 51,3%, com predomínio do sol e nada da chuva, hein? A chuva deu ar da graça essa semana, mas chegou sem fazer muita diferença, infelizmente. A gente estava esperando chuva, né? A gente estava esperando chuva, pelo menos na área do Cantareira, para reabastecer o Cantareira, que continua lá. Daqui a pouquinho o nosso Angelito Neto vai trazer informações ao vivo, que teve até manifestação lá na região do Cantareira. E por causa da falta de chuvas nos últimos meses, atenção, hein? O Departamento de Água e Esgoto de Americana está estudando outros 3 pontos para captação emergencial de água. É porque o risco é de faltar água em Americana. Deixa eu ver a reportagem, é do Luiz Corvini, tá aqui, ó. Olho na notícia. O estudo começou a ser elaborado pelo medo da falta d'água. Ele pode ser melhor entendido deste local, onde os rios Atibaia e Jaguari se encontram para formar o Piracicaba. O projeto pretende ampliar o sistema de abastecimento de água de Americana. Hoje, a captação é feita exclusivamente a uns 3 quilômetros aqui para baixo, no rio Piracicaba. A ideia é instalar um outro sistema de captação. E entre os 3 locais que estão sendo estudados, um deles fica logo ali, neste trecho do rio Atibaia. Segundo o chefe da divisão de tratamento do DAI, a obra beneficiaria principalmente a área da cidade que está em expansão. A intenção básica dele é contemplar o que a gente chama de pós-represa e a área pós-Anhanguera. Ou seja, a cidade tem a Anhanguera dividindo e hoje cerca de 35%, 40% da população está localizada nessa área já. E depois todo o crescimento urbano de Americana está previsto para esse trecho também. Então a intenção é abastecer esse segmento da cidade. O representante do DAI afirmou que ainda não existem prazos para que o estudo saia do papel. O custo total de uma obra dessas também não foi calculado, mas ele afirma que, por ser um projeto de longo prazo, ele não resolveria o problema da crise hídrica atual. A situação do abastecimento do município é de atenção. Nós não descartamos racionamento, nós não descartamos rodízio. Porém, no momento, é bom a gente frisar, né, com bastante ênfase, que nós estamos conseguindo abastecer. Com dificuldades? Com dificuldades, devido até ao volume de água, às temperaturas. Mas, com certeza, a gente vai manter esse abastecimento, dependendo do nosso trabalho e dependendo da colaboração da própria população. Eu gosto de gente transparente e honesta como esse homem aí, viu? Ele falou, olha, nós não descartamos a possibilidade de racionamento, de rodízio, por enquanto do jeito que tá dando, né? Mas a população precisa colaborar, precisa ajudar, precisa economizar água, né? Para a coisa dar certo. E foi muito bem, claro ali, né, o técnico. Por enquanto tá dando, mas pode chegar um momento aí em que a gente não tenha mais água e seja necessário o rodízio. Por falar em rodízio, aqui na nossa região, algumas cidades já estão racionando água, né, o Felipe Pereira? Tem racionamento na cidade de Valinhos, na cidade de Valinhos. Eu acho que Vinhedo também tem, não é, o Felipe Pereira? Acho que em Vinhedo também tem. Em Valinhos, a tendência é de que tenhamos aí o racionamento de água pelo menos até setembro. Pelo menos até setembro, esse racionamento de água deve persistir na cidade de Valinhos, segundo o Departamento de Água e Esgoto lá da cidade. Tudo isso em função da falta d'água, tudo isso em função da falta de chuvas, tudo isso em função desse problema grave que a nossa região, o sudeste brasileiro, vem enfrentando nos últimos dias. Que triste essa imagem do encontro, hein? Tanto do Jaguari quanto do rio Atibaia para formar o Piracicaba. Aí a região da represa do Salto Grande, né, ô Felipe? A região da represa do Salto Grande, a represa também é completamente prejudicada em função da falta d'água. E tem uma sujeira nessa água, né? Porque tem esgoto, tem resíduo nessa água, resíduo industrial. Muito se fala, mas pouco se faz para poder salvar, né, os recursos hídricos que abastecem aqui a nossa região. Uma triste realidade. Eu estava falando aqui do problema do Cantareira, eu acho que a gente já tem imagens de hoje lá, não tem, ô Felipe? Hein, Ney? Imagens de hoje lá no sistema
Cantareira, são essas as imagens, olha, da equipe do nosso Angelito Neto lá de Bragança Paulista, ele vai falar ao vivo com a gente. Olha só, imagens de hoje, hein? Imagens de hoje, né? A região que antigamente era coberta por água e agora pode ser, olha, ultrapassada a pé. Ultrapassada a pé. Que triste, hein? Que cena triste, hein? Cena terrível, rapaz. Terrível, terrível. E hoje houve um protesto para chamar... Meu, isso é uma ponte, ó. Eu conheço bem essa ponte ali. É a ponte que liga a rodovia Fernão Dias à região de Joanópolis, Piracaia, né? Meu Deus do céu, rapaz. A água passava lá em cima, olha. Tá marcado o nível da água. Passava lá em cima. Você sabe que teve uma ocasião, Felipe Pereira, eu fui fazer uma reportagem exatamente aí. O Angelito já está com a gente também, eu já contei essa história para o Angelito. Eu fui fazer uma reportagem exatamente aí, eu e o Jefferson Barbosa. Tinha tanta água, rapaz, mas tanta água que nós chegamos ali com um barco, uma lancha, na pilastra da ponte, né? E na volta ali começou a chuva, nós aceleramos a lancha. Eu acabei perdendo até meu óculos, rapaz. Capaz de encontrar o óculos aí, viu? Capaz de encontrar o óculos aí. Um negócio impressionante essa imagem, o Angelito Neto ao vivo comigo, teve protesto hoje chamando a atenção. Eu falei muito disso aqui, né? Pode botar um Angelito aí, Ney. Falei muito disso aí. Faltou planejamento, faltou um trabalho, né? Para preservar, mas mais importante do que preservar, né? Criar alternativas em relação à água aqui da nossa região. Protesto hoje aí em Bragança Paulista. O que vocês puderam ver por aí, meu caro Angelito? Um abraço para você e boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Um abraço. Olha, só para completar aquela informação sua do óculos, nós tentamos, mas nossa equipe não encontrou. Mas que pena, era um óculos bacana, viu, Angelito? Aliás, com um amigo seu ali, com o Sidney, nós estávamos fazendo uma reportagem ali na região da represa e começou a chover, ele acelerou a lancha e meu óculos foi para o espaço. Mas eram outros tempos, porque as pilastras daquela ponte ali estavam cobertas d'água na época, viu? Eram tempos de cheia, né, que a nossa região aqui estava sofrendo com enchente, inclusive Bragança Paulista em 2010, 2011, sofreu muito com as cheias aqui do sistema Cantareira, tanto que as comportas tiveram que ser abertas, não é, para a vazão da água, isso acabou aí atingindo a parte baixa aqui de Bragança Paulista. Mas, falando aí desse tipo de movimento, dessa manifestação hoje pela manhã, o PCJ, o consórcio que administra aí a bacia do Rio Piracicaba aqui na região Bragantina, fizeram um ato hoje a fim de chamar a atenção das autoridades quanto ao uso racional da água e para que o governo ainda não use o volume morto, né? Mesmo porque, segundo o PCJ, ou o próprio consórcio, se o volume morto for utilizado nos próximos dias, lá para o mês de junho, julho, poderemos ter uma falta de água muito grande, não só em São Paulo, onde cerca de 9 milhões de pessoas são atendidas pelo sistema, como na região metropolitana de Campinas, onde cerca de 3 milhões de pessoas são atendidas também pelo sistema Cantareira. Angelito, estou impressionado. Quem é que fez essa imagem, Angelito? Quem é que fez essa imagem aí? Celso Maradona. Ô Maradona, impressionante essa imagem, viu? Esse local aí ele era coberto por água. Eu vou chutar aqui, olha, pelo menos uns 8 a 10 metros de água. 18 metros. 18 metros? 18 metros de água, a altura da água. E olha como é que estão as pilastras hoje. Essa ponte não tem nem razão de existir, você quer saber da verdade. Nem razão de existir. É claro que com a retomada aí do Cantareira, com a possibilidade de chuva nos próximos anos, se tudo voltar ao normal, a água também volta por aí, né? Mas infelizmente, nós estamos vendo aí uma situação catastrófica. Essa imagem é digna de filme, viu? Dá para fazer um filme, o dia em que a água foi embora, velho. É um negócio impressionante. Ô Angelito, você conhece bem a região aí? Não é só falta d'água na torneira, não. O turismo também foi muito prejudicado, porque ali havia, nessa região, uma série de atividades ligadas às atividades náuticas, algumas marinas estão instaladas ali. Esse pessoal também está tendo um prejuízo danado, hein, Angelito? É verdade, Rodrigo. Nós conversávamos hoje com alguns proprietários de marinas, pousadas que existem ali na região e já houveram várias demissões naquela região por parte da seca, porque, segundo os próprios proprietários de uma marina bem conhecida ali na região, ele teve que demitir cerca de 5 a 6 funcionários. Por quê?
não há motivo para mantê-los trabalhando com esta estiagem. Uma outra informação, que esta não é a primeira grande estiagem nesta região. Em 2003, 2004, nós já tivemos uma seca, mas não nessas proporções que nós estamos tendo hoje. Foi uma estiagem a modo de inverno, como eles falam aqui, aquela estiagem do tempo de seca. Nesta daqui é o contrário, nós tivemos aí a estiagem, a seca do verão, já aliado com o outono e o inverno que está chegando, Salomão. Infelizmente o que a gente vê de medidas sendo adotadas para resolver o problema da água ainda é muito pouco frente à necessidade que temos de abastecimento da região metropolitana de São Paulo, mas eu confesso que estou muito preocupado também com os rios Atibaia, Jaguari, que servem a nossa região aqui de Campinas, porque a água sai daí, meu camarada. Se ela não fizer a transposição ali desse trecho, seca o rio aqui. E aí, como é que faz? Como é que faz? Imagens desse protesto que o Angelito acompanhou junto com o Maradona lá. Obrigado, viu, Angelito? Falando ao vivo aqui no nosso Brasil, gente, para Campinas e também para toda a nossa região. Olha, cerca de 100 alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Paulínia ficaram sem atendimento depois que a Prefeitura reduziu em 80% o repasse de verba feita à entidade. Essa verba era repassada para a PAI, a Prefeitura quem fazia o repasse, só que a Prefeitura está alegando agora que não tem mais condições de mandar dinheiro para a PAI. E aí, como é que fica, hein? Aliás, a PAI, muitas instituições surgiram justamente porque o poder público já não estava dando conta de atender quem realmente precisava. São instituições que ocuparam o espaço do poder público. E agora nem esse respaldo elas estão tendo. Que pena. Lucimeire Ramalho acompanha o drama e traz as notícias para a gente aqui, ó. Olho na notícia. Dos 128 alunos que estudavam aqui, restaram apenas 30. Esta foi a quantidade que a coordenação da APAI vai conseguir manter, depois do corte da verba de R$1.200.000 por ano, que era paga à entidade pela Prefeitura. O valor baixou para R$240 mil anuais, divididos em 10 vezes, o que dá R$24 mil por mês. A unidade tem ainda os recursos próprios, cerca de 23 mil mensais. O problema é que todo mês a APAI tem um custo de 140 mil. Como o valor da subvenção foi reduzido, a única saída foi diminuir os 48 funcionários para 16 e, como consequência, dispensar 98 alunos. Os que ficaram foram escolhidos por meio de um sorteio. Disseram que foi uma orientação do Ministério Público, né, que a Prefeitura não podia subvencionar uma entidade com valor acima do que ela tinha como receita própria. E nos informaram isso e ponto final, ficou por isso mesmo. O gestor financeiro entrou com uma ação na justiça para tentar reverter a situação, mas por enquanto nenhuma mudança foi feita. Eu tive um parecer técnico da juíza muito bom, que ela disse que é de cunho exclusivo do administrador, do prefeito, dar ou não dar subvenção. A lei é bem clara, a lei do LOAS. O projeto pode ser financiado pelo Estado, ou pelo município, ou pela União, 100% o seu valor financeiro, o seu custeio, 100%. Desde que a entidade tenha capacidade para atendimento da pessoa que ela se propõe. Aqui é o caso da APAI. A decisão pegou muitas famílias de surpresa, entre elas a do Wellington, que já frequentava a APAI há pelo menos 10 anos. O irmão até tentou matricular ele em outra entidade, mas sem sucesso. A gente tentou procurar, ele até achou que a gente está levando ele para o orfanato, porque não tem essa noção. O vínculo de escola dele é aqui. A gente está tentando se adaptar ainda, porque foi uma coisa que pegou, a gente está revezando a parte de trabalho mesmo, até porque o Wellington é uma pessoa especial e precisa de um cuidado especial, né? E a escola que tinha esse período que ele ficava, onde que fazia todas as atividades dele, ele gostava muito, então, na verdade, está se adaptando ainda. A sala de aula que o Wellington estudava não está mais sendo usada. Ele encontrou o espaço vazio e, por alguns momentos, ficou vidrado no ambiente e também nos materiais que usava até 15 dias atrás. Uma preocupação a mais para a família é a regressão no tratamento. Ele até chora para vir para cá. Assim, é uma situação assim, que tanto o lado pessoal dele, que abalou, né? E o intelectual também já está atrapalhando. O corredor da unidade que antes ficava lotado de alunos agora está assim, vazio. Muitas salas de aula nem estão sendo usadas e as poucas que ainda funcionam tiveram uma redução de estudantes pela metade. Muito triste. Eles ainda não conseguem entender o que está acontecendo.
né? Então eles vêm, eles choram, eles falam que não conseguem ficar sem a PAI, né? Tem aluno que chegou aqui com 7 anos, hoje tem aproximadamente 40, né? Então é uma vida. A PAI é uma vida para eles. Situação triste também para o Wellington, que hoje não pôde ficar na escola, teve que ir embora com o irmão. Mesmo assim, a esperança prevalece e uma certeza ele tem. Eu gosto de estudar. Como disse Felipe Pereira agora há pouco aqui no meu ponto, é de cortar o coração, né? É de cortar o coração. E olha, eu repito, essas instituições cresceram na sombra do Estado omisso, do Estado que não tinha atendimento para essas pessoas, o Estado que excluiu, né? E não atendeu da maneira como deveria atender quem precisava. Só esse o detalhe. Eu conheço algumas pessoas, eu vou até mostrar essa reportagem para essas pessoas para ver se a gente não consegue buscar uma alternativa lá para a PAI de Paulínia. Depois eu quero até o contato desse pessoal aí, quem sabe a gente não consegue auxiliar o grupo lá, porque é terrível se acabar com um trabalho de anos, né, numa tacada dessa aí. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Paulínia, que informou que vai disponibilizar escolas especiais para todos os alunos que deixaram de ser atendidos pela PAI e que os pais devem procurar no Paço Municipal a Sala dos Conselhos a partir de amanhã à tarde. Sobre a redução do repasse, a administração informou que vai seguir a orientação do Ministério Público. Vamos esperar para ver, né? Vamos esperar para ver.